Olá pessoal, tudo bem? Então quero dar uma palavra aí sobre o que eu quero dizer com o sinal amarelo nas taxas do Tesouro. É que é o seguinte, nós temos um discreto aumento com relação à segunda-feira, por exemplo. Isso aqui é o fechamento da quarta, dia 12, porque eu não consigo comentar a abertura hoje, certo? Mas eu quero fazer um comentário pré-mercado, digamos assim. Então olha só, gente, o pré-24 é 10 pontinhos acima, o 26,15 e o 31, 17 pontinhos acima, certo? Os Selics desestressando, ambos com taxas menores, e os IPCAs ali na mesma coisa, com uma leve alta de 1, 2 ou 3 pontinhos. Então, assim, ó, estão bem no sinal amarelo. Só que as expectativas, pessoal, estressaram muito. Esse é o ponto aqui que eu quero mostrar para vocês. Nós temos aqui o movimento da quarta-feira, que foi assim, chegou a superar 9,37. Deixa eu ver se temos a. Não, bateu 9,40, tá aqui, ó, preço máximo. 9,40 no Day Futuro de 31. Isso aqui é expectativa, certo? Seria assim análogo à taxa do pré-31 com juros, tá? Só que a taxa do pré-31 com juros pode ser um pouco menor porque ele paga juros semestrais. Bem, vejam aqui no mês, gente, como é que tá desenhada essa curva, olha só. Volta total do estresse, total. Então eu digo assim, por que um sinal amarelo nas taxas do Tesouro? Porque eu acho que elas não refletem todo esse estresse ainda e podem subir mais, tá? Essa é a minha ideia. Rompeu aqui uma ligeira, um curto período de estabilidade, tem sido assim. Poucos períodos em que a taxa anda de lado e depois ela volta a fazer algum tipo de movimento. Vejam que em poucos momentos o gráfico ficou, entre aspas, estável. Pode-se dizer, vamos colocar 6 meses aqui, aí fica mais difícil de ver. Dá para se dizer talvez esse período aqui, talvez esse período aqui. Mas vejam que é curto, é um período curto, menos de um mês que as taxas ficam numa certa, muito pequena estabilidade, mas em seguida voltam a fazer algum movimento. E na maior parte das vezes, infelizmente, tem sido de alta. Olha aí, pessoal. Então, o estresse muito grande do início desse ano até o momento. Eu acho que isso aí é questão interna do Brasil também, né? Também na medida em que é, as reformas não são tocadas com o devido cuidado que elas têm que ter, né? Mas eu acho que o grande fator foi esse aqui, que pegou o mercado aí de surpresa, derrubou as bolsas ontem. E essa inflação nos Estados Unidos, olha, gente, 0,8% em abril, em um único mês, muito parecido com as nossas taxas aqui de período de estresse de inflação. Lembram no vídeo em que eu comentei ali os períodos de estresse de inflação aqui no país, que foram os últimos meses do ano passado? Pois é, muito parecido esse número. E aí o que aconteceu? Aí os treasuries, né? Aí o mercado já fica agitado, né? Os caras ficam nervosos porque, enfim, inflação é ruim em qualquer canto do mundo. E o que os títulos americanos fizeram? Principalmente os de 10 anos, que é o termômetro maior para eles e para nós também. Segundo algumas manchetes, dispararam. Vamos ver o que é esse dispararam. Pulou de 1,64% para 1,69% em 10 anos. Taxa ao ano em 10 anos. Só que a inflação deles é bem maior que isso ao ano, certo? Então é um papel em que você perde menos. Nem no de 30 anos você pode ter ganho contra a inflação lá nos Estados Unidos. Tá? Vejam que isso é muito, muito forte. Tá? Então, pessoal, mas assim, tava ali na casa de 1,60. Essa que é a questão. E aí pode pular em seguida para casa de 1,70. Mas já esteve assim esse ano. Vamos dar uma atualizada. Quando o nosso Day Futuro estava na casa de 1,40, chegou a estar aqui, ó, 1,72, 1,73 no comecinho de abril, né? Depois caiu 1,67, 1,68, 1,64, 1,67, 1,69. Aí foi acalmando, acalmando para menos de 1,60 e agora voltou aí. Algumas manchetes já disseram que essa taxa lá nos Estados Unidos disparou, tá?
Então, assim, pessoal, não disparou, fez um pequeno movimento de alta, certo? E vejam que é praticamente em toda a curva, ó. Aqui, deixa eu só, eu tenho que voltar aqui para o mês anterior, porque eu não sei aqui de cor todos os vértices. Agora sim, ó. Fica estável, ó, a curva deles fica estável ali até 3 anos. A partir de 3 anos, ó, toda a curva abriu, ou seja, as taxas subiram, igual o que acontece aqui no Brasil, certo? Às vezes no Brasil, alguns pontos da curva estressam mais. Aqui o que estressou foi de 3 anos em diante, quer dizer, curto prazo para frente, né? Olha aqui, ó, gente. Vejam aqui, ó, 0,31 para 0,35, 0,80 para 0,87, mas a imprensa foca mais no 10 anos, mas todos os períodos estressaram. Então eles estão preocupados com a inflação e com o aumento da taxa básica de juros lá do que o Federal Reserve determina também em reuniões a cada 45 dias, como faz o nosso Copom. E aí, pessoal, o que eu tenho a dizer sobre isso? Já comentei numa pergunta de vocês se a inflação dos Estados Unidos me preocupava, e eu disse que não, porque não há sinais de que o Federal Reserve vá fazer alguma coisa. Então tem assim uma declaração aqui, uma declaração ali, às vezes uma declaração ambígua. Quando a declaração já fica um pouquinho mais voltada para alguma possibilidade de aperto monetário lá no futuro, o mercado já fica nervoso e desesperado. Então isso aí está acontecendo. E só que é o seguinte, gente, eles estão lá com taxa 0 a 0,25. Ou seja, qual era a taxa antes? Era 2%, gente. Era 2%, certo? E essa taxa de 2% foi derrubada para zero como uma medida de estímulo à economia com o surgimento da pandemia lá, que foi bem antes do Brasil, certo? E eles também baixaram a taxa antes e estão mantendo ela zerada. Ou seja, antes de 2020, pessoal, a taxa central de juros nos Estados Unidos era 2%. E as taxas aqui no Brasil andavam muito bem, certo? Não tinha tanta oscilação, tanta coisa assim. Então, o que eu vejo? Se a inflação voltar forte nos Estados Unidos e eles tiverem que efetivamente aumentar essa taxa, vai estressar um momento, porque o mercado é assim, ele reage impulsivamente. Isso não é de ontem nem de hoje, a gente vê isso sempre. O mercado vai reagir impulsivamente. Eu acho que vai abrir oportunidades. Taxas vão subir aqui em todos os vértices da curva, tanto lá quanto aqui, certo? Até que vai acontecer o mesmo que está acontecendo aqui no Brasil. A inflação vai aos poucos caminhando para o centro da meta, certo? A inflação lá vai responder, certo? E vai responder, acredito assim, com muito mais segurança e presteza do que a nossa, porque eles têm uma economia desenvolvida. E o estresse vai passar e as coisas vão voltar ao normal, certo? E não tem, na verdade, não tem com que nós nos preocuparmos, tá? O que nós queremos no Tesouro Direto, pessoal? Nós queremos o tempo. Nós queremos o tempo e o juro composto agindo, certo? Vi um comentário, uma pergunta esses dias ali no canal. Mas sobre se eu compro com taxas diferentes, como é que vai fazer o juro composto? Mas não tem problema, faz o juro composto igual. Você tem R$ 100 investidos a, vamos dizer, 3,4, tem mais R$ 100 investidos a 3,45, mais R$ 100 investidos a 3,3, mais R$ 100 investidos a 3,6. Faz uma taxa média só para você entender, certo? Mas cada pedacinho desse de título que você tem vai fazer um bolo e vai formar um bolo de neve e vai girar e vai crescer, certo? Então não tem dificuldade nisso, certo? Não existe nenhum problema nisso, tá? Pode investir com taxas diferentes, pode investir valores diferentes, certo? A gente faz uma taxa média para o nosso entendimento, tá? Bom, mas voltando, pessoal, é isso. Eu continuo sem preocupações com a inflação dos Estados Unidos, certo? E aí o que a gente tem que ir monitorando? A gente tem que ir monitorando a questão das datas Se vocês quiserem, a gente dá uma aprofundada nisso. A data das reuniões do FONC que eles fazem, algumas são pertinho do nosso Copom, certo?
Tinha uma época que eu acompanhava mais porque estava muito ligado aqui. Depois que eles entraram numa certa estabilidade no zero, eu parei de acompanhar tanto, mas a gente pode voltar a fazer isso aí para dar essas notícias para vocês. Mas na verdade, assim, eles não têm dado nenhum sinal claro de que essa taxa vai subir, tá? E se subir, não vai ser o fim do mundo, porque é a mesma coisa. Vai subir para justamente conter a inflação lá. A inflação lá vai responder, certo? E depois as taxas vão se acomodar ou eles vão começar a reduzir de novo. Aí tem que ver como é que a economia deles vai desenvolver. Mas assim, o mercado vai ficar nervoso, vai estressar, as taxas vão subir, a reação vai ser exagerada, vai ser irracional, certo? Assim, como os juros futuros, certo? São expectativas, muitas vezes o comportamento aqui tem muito a ver também com o comportamento de manada na bolsa, certo? Às vezes acontece determinada coisa e vai toda uma tropa atrás daquilo ali, vai toda uma manada naquela direção. Isso também acontece no mercado de juros, tá? Então as expectativas ficam fortes para um cenário, para uma possibilidade de alta de taxas, de alta de prêmio de risco e essas questões todas. E depois, quando vai ver, a coisa responde, a inflação baixa, a vida vai voltando ao normal. E o que sobrou no final das contas? Sobraram oportunidades que algumas pessoas vão aproveitar e outras não. E nós que estamos no Tesouro Direto, nós vamos aproveitar essas oportunidades quando as taxas subirem e nós vamos ficar lá para manter o juro composto no longo prazo, que é uma das maiores forças do universo, como alguém por aí já falou. Tá bom, pessoal? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.